E aí, pessoal, tá começando mais o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, que você vai acompanhar um pouco da história de vida dele, de ministério. Tenho certeza que você vai gostar. Então, roda aí o comecinho, que a gente só tá começando. Começando então o nosso OneCast, vocês já estão vendo aqui o meu convidado de hoje, Adoniran Melo. Primeiro, meu amigo. Adoniran Melo. Adoniran Melo. Companheiro de viagem. Companheiro de viagem. Missão na Amazônia. Missões na Amazônia. Olha, já tem quantos anos essa missão na Amazônia? Acho que uns 9 anos já, né? Uns 9 foi, 2012, 13, ó. 10 anos já, hein? Você tá ficando velho, Plínio. Olha, você tá ficando velho. Só eu, né? Eu não. Você não. Muito bem. Adoniran, se apresente um pouquinho. Quem é você? Essas pessoas que não te conhecem. Muito bem. Pessoal que não me conhece, puxa vida, hein? Brincadeira. Não tem problema. Nem a minha mãe me reconhece nos dias atuais. Né? Que antigamente, quando a gente convivia no mesmo ambiente... Plínio, eu saí de casa com 14 anos, cara. Olha isso. Com 14 anos pra estudar, então hoje nem a minha mãe me reconhece Você direito. saiu de casa e não voltou mais. Não voltei mais. Eu estou aqui na PIB de Curitiba, vou fazer 19 anos. Não sei se tem aquelas musiquinhas assim, faz no podcast, já. né? Mas aí vamos fazer de novo e você faz a musiquinha. Estou aqui há 19 anos. Já? Como que é sair de casa com 14 anos? 14 anos. Cara, foi mais uma necessidade. Teve noção, assim, do que estava acontecendo? Eu tinha um desejo. Eu tinha um desejo de estudar, de aprender. E a minha mãe, a gente morava no interior do interior, só que o meu avô tinha uma casa na cidade, né? Que não era bem cidade. Eu diria que a minha cidade hoje, chama Tomiaçu, deve ter uns 6 mil habitantes. Sim. Eu tenho mais seguidores no Instagram do que a sua cidade. Legal. Um abraço para todos de Tomiaçu. Isso aqui, Tomiaçuenses. Olha lá, né? E aí, eu tinha o desejo de estudar, então essa necessidade acabou me levando para a cidade. E ali eu fiquei sozinho, a partir dos 14 anos, estudando. Terminei o ensino médio e o segundo grau, vamos dizer. Eu acho que ensino médio e segundo grau é a mesma coisa hoje, né? Então, terminei e aí fiquei pensando o que eu farei da vida. E aí eu comecei a dar aula de karatê. Olha só. Peraí, mas com quantos anos você começou a dar aula de karatê? Eu comecei a dar aula de karatê, eu acredito que com uns 19 anos. Você começou com 19 a dar aula, você começou karatê, então... Com 7 anos. Com 7 anos. 7 anos. Bem. Então, fique esperto comigo, porque se você me olhar torto, meu amigo... Dá um golpe. Vai ser direto no... Mas essa decisão de sair de casa foi sua? Você já tinha essa consciência ou sua família, olha, você precisa ir pra fora daqui, eu né? Sair que foi dessa... mais minha mesmo, mais minha. É mesmo? Eu com tinha 14 anos já entendeu de isso. estudar, eu queria muito, aí eu ficava enchendo a paciência da minha mãe, do meu pai. Ó, eu quero estudar e aqui não tem, eu quero estudar e aqui não tem. Eu fico pensando hoje, né? Meu filho tá com 12 anos, cara. Aí eu fico olhando pra ele assim, meu Deus, é uma criança. Aí eu volto lá atrás, fui morar com 14 anos, sozinho, tudo bem. A casa da minha mãe era no mesmo quintal da casa do meu avô, né? Mas o meu avô tinha a vida dele, então eu tive que aprender a fazer comida, lavar minha roupa, limpar a casa, arrumar minha cama, fazer tudo que eu sempre me revoltei pra fazer sozinho. Eu falei, não, agora tem que virar homenzinho, né? Agora tem que caprichar, né? E foi assim, cara, 14 anos. Olha só. Hoje você é pastor aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, né? Trabalhamos juntos no ministério aqui. Mas existe uma caminhada, então as pessoas às vezes não têm ideia de que com 14 anos, não só a família ali entendeu isso, mas você também teve essa assim. Você acha que... Como que foi? O que você percebe a partir desse momento que você sai de casa, que Deus já começou a trabalhar na sua vida, né? Te preparando para o ministério? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, né? Tem muita gente que fala, mas quero me tornar um pastor,
Ou quero... mas existe um processo. Desde criança... Hoje em dia, eu olho para trás e eu vejo o que Deus fez na minha vida e eu entendo. Isso aconteceu. Deus fez isso porque eu não imaginava. Mas o que você já entendeu de um processo na sua vida? Nossa, tanta coisa. Nisso aí eu entendi muita coisa. Muita coisa. Eu acho que o próprio trato com as coisas, sabe? De ser mais responsável, de olhar para a vida com um pouco mais de responsabilidade, saber que eu precisava depender muito de Deus, né? Porque eu estava sozinho. Então eu fiquei 4 anos sozinho ali. E depois, na verdade, eu não voltei a morar mais com a minha família, né? Fiquei 4 anos sozinho, comecei a trabalhar, dava aula, tinha um horário só meu professor deu esse horário para eu dar aula de karatê, então tinha os meus alunos e tudo mais. E aí, nesse processo, eu tive que aprender a depender muito de Deus, apesar de não ser, na época, tão consciente assim da minha necessidade de Jesus, de Deus e tudo mais. A minha conversão veio 2 anos depois, com 16 anos, então me converti, eu diria assim, que na adolescência, né? E quando eu cheguei para morar sozinho, acho que esse próprio impacto da solidão se tornou um problema para mim, né? E eu estava até pensando, na verdade, essa semana, que a gente vive rodeado por problemas. Então, quem está sozinho, a solidão é um problema. Mas muita gente que já é casada, provavelmente alguém que está ouvindo esse podcast também já é casado, deve pensar assim, opa, mas pera lá, ser casado também é um problema. Aqueles que não têm filhos dizem, puxa, não tenho filho, é um problema, mas ter filho também pode ser um problema também. Nós estamos sempre vivendo um problema. Sempre vivendo um problema. Então, esse problema de estar na solidão, sozinho, acabou virando um grande instrutor. A solidão virou uma grande instrutora para mim. E o problema virou um grande instrutor para mim. Eu comecei a aprender. Puxa, minha mãe sempre tentou me ensinar a fazer comida, eu nunca dei muita bola. Então, o processo de aprender a fazer minha comida, de lavar minha roupa, de arrumar a casa, me ajudou muito quando eu fui para o seminário. Porque eu morei como interno no seminário. Então, já foi treinado? Já fui treinado. Olha. Foi um pré-treinamento. E o lance da dependência de Deus já foi também um pré-treinamento, de eu tomar mais consciência da minha necessidade de Deus. E eu comecei uma migração. Eu fui em várias igrejas, eu acredito que umas 5 igrejas diferentes, porque eu sentia essa necessidade de Deus, mas eu não conseguia me encontrar com Deus. Então eu achava que era na igreja. Então eu ia para a igreja, aí ia na igreja de um primo, aí ia na igreja de um amigo, ia na igreja... E foi uma rota, assim, que eu fazia procurando essa experiência com Deus. E foi num retiro que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então, então essa sua procura, na verdade, por Deus, não tinha sido depois da sua conversão a Jesus. Você era alguém procurando algo. Exatamente. Eu estava procurando. A existência, Deus, estava procurando a verdade. Eu diria que até a minha própria consciência meio que clamava por Deus, né? Tem um texto de Eclesiastes 3, fala sobre o tempo, coisa e tal, mas lá no final do capítulo ele diz assim, Deus plantou em nós essa ansiedade pela eternidade. A busca pelo transcendental. Então, eu estava tentando me localizar e eu não conseguia, eu estava perdido. Eu estava perdido em muitos sentidos, né? Então, essa busca pelo esse transcendental veio num convite que um amigo meu me fez para ir num retiro. E bem na época eu não queria ir no retiro, porque, puxa vida, era carnaval e coisa e tal, né? Eu queria ficar na cidade, estar com outros amigos que eu tinha. E você tinha já 16 anos. Tá com outros amigos que eu tinha e tudo mais. E ele falou, olha o argumento que ele usou, Plínio. Não. Vamos, porque lá vai estar cheio de menina bonita. Mas é um dos melhores evangelismos que você pode fazer. Você pode chamar... Eu já usei, vamos lá, vai ter... Na verdade, a pessoa vem e se converte. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá no tal do retiro. E parece que todas as meninas bonitas da cidade tinham ficado na cidade. Das meninas bonitas não estavam naquele retiro. Mas sabe que a mensagem, o que o pastor falava, rapaz... Te pegou. Mas me pegou de jeito, assim. Pegou assim pelo cangote, sabe? Falou, rapaz, é você que tá me procurando?
eu também tô te procurando. Que bom que a gente pôde se encontrar nesse lugar. Aí pronto. Aí eu comecei essa jornada de fé. O pastor percebeu alguma coisa em mim, assim, começou a me levar para fazer discipulado junto com ele, visita junto com ele. Ele me treinou, ele me deu os recursos para eu me tornar um pastor de verdade. E aí, depois que eu fui ao seminário, eu descobri que todo o treinamento que eu precisava, prático para ser um pastor, eu já tinha tido durante 4 anos ao lado daquele pastor, que tudo que ele ia fazer, ele me levava junto. E é interessante que quando ele saía de férias, apesar de terem pessoas mais velhas na igreja, ele pedia para eu pregar, ele pedia para que eu fizesse algumas coisas que eram bem diferentes. Por exemplo, eu fiz culto fúnebre. Olha! Eu fiz culto fúnebre. Eu participei de casamento para ver como é que funcionava e tal. Então, ele literalmente me treinou para ser uma resposta nesses momentos de ansiedade das pessoas, que é basicamente o que um pastor faz, né? Ele traz uma mensagem de esperança, ele é quase que uma resposta em momentos de ansiedade para as pessoas. Não que nós somos, nós levamos essa resposta que é Jesus, né? Mas foi um bom treinamento. E é legal que você falando isso, porque isso se aplica quando a gente faz parte de um processo para todas as profissões. A gente está falando aqui porque 2 pastores falando, né? Mas isso é para o ministério, é para quem é pastor. Não, você precisa viver o processo na sua vida para, muitas vezes, vai se tornar um médico, vai se tornar um advogado, vai se tornar um empresário, vai se tornar um engenheiro, mas você precisa passar por um processo de treinamento e muitas vezes quando a gente está vivendo isso, a gente não entende, né? É verdade. Não entende. Eu fiz faculdade de fisioterapia, tem gente que não... Mas por que você... E eu não... Na época, foi um conflito na minha vida, porque até pouco tempo, alguns anos atrás, eu falei, poxa, mas eu gastei tempo da minha vida. Recurso financeiro da família. Aí depois do meu chamado, né, da minha aceitação, finalmente, meu chamado já é um tema, mas que eu aceitei o chamado, entendi em Deus que o meu seria um chamado, uma vocação pastoral, falei, agora eu entendi. Depois eu gravo um outro podcast falando disso. Entendi por que a fisioterapia. Eu tive relacionamento com pessoas, eu vi gente morrendo, eu vi gente nascendo, eu conversei com vários... Enfim, existiu, fez parte do meu chamado, a profissão que eu me formei, trabalhei há algum tempo, mas na época a gente fica, quando a gente está vivendo o processo, a gente fica meio... Não sei se você já entendia que, quando você viveu com esse pastor, você já entendia que ele estava investindo na sua vida e você seria um pastor? Ou falar, eu tô ajudando enquanto eu tô não aqui. Entendi. Mas nem passava pela minha cabeça, na verdade. Eu tava ali com ele e ele me levando para fazer essas aventuras, né? A gente entrou em presídio, foi em hospital, fez um monte de programa assim, de grego, né? Programas bons, hoje eu entendo que foram muito bons para minha formação. Mas na época eu era tipo um jovem e eu ficava pensando, gente... tem tanto jovem, por que ele tá me chamando? Então, ele tinha algo, ele conseguia ver algo que eu não via. Tanto que ele nunca chegou para mim e falou, acho que você precisa ir pro seminário, acho que você precisa fazer isso, aquilo. Ele me emprestava livros, porque às vezes eu ia tomar café com ele na casa dele e eu via aquela biblioteca, eu falava, pastor, posso pegar esse? Ele, não, pode pegar esse, mas pega esse aqui também, pega esse. E ele me estimulava, então, a fazer leituras com um fundo teológico, com uma abordagem evangelística, missionária e tudo mais. E ele me ensinava a fazer sermão, né? Então a gente sentava, ele, olha, lê esse livro, depois a gente vai sentar e fazer um sermão junto. Então, todo o ensino prático, que por incrível que pareça, a gente não tem no seminário, eu tive antes. E curioso, que a gente faz 4 anos de teologia, eu fiz 4 anos junto com ele de caminhada. Então foi muito especial mesmo. Mas eu não tinha noção de que existia um chamado. E mesmo a área específica que eu trabalho hoje, pra você ver, né? Mas é isso que eu ia perguntar. Como que chegou lá? Como rolou isso, né? E é interessante ver você falar sobre essa questão da fisioterapia, porque eu nasci, boa parte da minha infância, eu fiquei com a minha avó.
e a minha avó era cega. E eu aprendi língua de sinais, né, Libras, com primos que eu tenho surdos. Não era assim a língua de sinais como a gente tem, era uma mistura de Libras com sinais caseiros, porque no interior eles aprendiam uma coisa ou outra, mas o resto ele desenvolvia, era uma coisa natural deles, né? E aí eu fui aprendendo isso, tanto que hoje eu faço Libras e as pessoas dizem, pastor, o que você fez é Libras? Eu falei, olha, eu misturei, tem Libras e tem outras, que é Libras também, que hoje se estuda outras áreas da Libras que eles chamam de visual vernacular. Então aí eu vou encenando cenas e essas cenas vão ficando mais ricas. Então todo esse processo de desenvolvimento dessa área foi na minha infância. E aí eu não imaginava, mesmo quando fui ao seminário, que eu iria ser um pastor para pessoas com deficiência ou familiares de pessoas com deficiência, né? Não passava pela minha cabeça. O que passava era, vou estudar, eu vou ser um pastor, eu quero ser um grande pregador, que já era uma coisa completamente, que não tinha nada a ver, porque como é que um grande pregador de 1,65 m? Não é possível, né? Não. A conta não bate. A conta não bate. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver, naturalmente com o Ministério com Surdos da cidade, e por causa disso conheci a minha esposa também nessa ocasião. De lá, esse ministério acabou me trazendo para a PIB de Curitiba em 2005, né? No início de 2005. E ali eu fui desafiado a desenvolver outras matérias, né? Então vamos trabalhar com os cegos, beleza, vamos trabalhar com os cegos, vamos trabalhar com os cadeirantes, top, vamos trabalhar com os cadeirantes. Entra neurodiversidades agora, que daí realmente é uma diversidade de ações que a gente faz para autistas, síndrome de Down, deficiências intelectuais, né? Entra algum ramo da psicologia também, com transtornos mentais. Então tem um monte de áreas que o Ministério hoje aborda que eu nunca imaginei. Plínio, tô sendo super sincero, nunca imaginei que eu ia me envolver, que ia estudar, nunca imaginei. Mas lá atrás, no meu passado, Deus já estava me treinando, me preparando para isso, nessa relação e dando sensibilidade por conviver com a minha avó, por conviver com primos, por conviver com pessoas com deficiência. E é interessante que eu fiz magistério também, né? E no magistério eu optei para fazer como se fosse uma pós-graduação na época para trabalhar com pessoas com deficiência. Mas eu nunca trabalhei com pessoas com deficiência. Eu não tenho ideia porque eu tinha optado por isso. E é interessante porque isso acabou reverberando no ministério hoje, né? Hoje eu estou muito focado e muito feliz nessa área que eu tenho certeza que Deus me colocou para trabalhar, que são pessoas com deficiência. E como você falou, uma área gigantesca. Cada um com sua, né, os seus estudos, a sua patologia que tem, né? São áreas gigantes para estudar, para entender um cadeirante, um surdo, enfim, cada um, né? O autismo. Que eu imagino que tem muita matéria nova, tem muito estudo novo, né? A gente tem visto, principalmente o que eu tenho visto, pelo menos, né, nas redes sociais, eu tenho visto o autismo sendo levantado porque tem muito estudo chegando, salas para autista, no cinema, sessão especial. Como que você... Porque parece aí que, naturalmente, o seu ministério ele tá sempre precisando... Se atualizar. Como que é esse desafio de, ministerialmente, você precisar evangelizar cada um numa língua diferente? Exato. Não é? Exato. E aí? Então, eu vou só tentar contextualizar como é que a gente realiza hoje o ministério, né? Eu não estou sozinho. Sim. Então, hoje eu tenho uma equipe, que a gente chama equipe ministerial. Então, cada área dessa acaba tendo um ministro, um pastor, uma ministra, né? Um missionário, alguém que está focada nessas questões. Então, eu sei de tudo um pouco, vamos colocar assim, mas eu não domino as áreas. Eu não domino. Tanto que eu tenho, por exemplo, doutores em língua de sinais. Eu não sou doutor em língua de sinais, eu faço língua de sinais, né? Eu tenho uma moça que está fazendo doutorado agora para localizar as pessoas com altas habilidades em algum momento na questão de saúde no Brasil. Então, eu não domino essa área, mas eu sei o que são as altas habilidades. E aí...
vai cada um meio que se especializando numa área e eu vou estimulando esses ministros, pastores, líderes a se especializarem nessa área. É óbvio que eu tenho essa oscilância, que acolá eu quero aprender mais sobre o autismo, como você mencionou. Por quê? Tá na mídia, todo mundo tá falando e eu quero compreender. Se alguém vier me perguntar alguma coisa, eu não vou ficar assim, eu não sei. Né? Não, eu tenho uma noção. Então, o que eu faço é criar uma agenda. Eu fiz uma agenda, a minha agenda pessoal. Então, de segunda a sexta, tem lá na minha agenda mesmo, literalmente eu coloco a cada 3 meses. Então, 3 meses, segunda-feira vou estudar sobre autismo, terça-feira vou estudar sobre cadeirante, quarta-feira vou estudar sobre a síndrome de Down, quinta-feira vou estudar sobre surdez ou língua de sinais, sexta-feira vou estudar sobre altas habilidades. Então, eu vou dividindo, chega de manhã, dispara meu celular, eu sei que aquele assunto vai ser o assunto que eu vou pesquisar naquele dia, que eu vou ouvir podcast naquele dia, que eu vou ouvir alguma palestra de alguém, que o YouTube tá lotado de informação e de coisas assim que são muito legais, assim como tem coisas que não é tão legal assim, né? Mas eu tento, de certa forma, dividir o meu tempo para estudar essas áreas, né? Então, virou os 3 meses ali, eu coloco outros assuntos, porque para mim também é enfadonho ficar o tempo todo só naquele assunto, né? Eu gosto de ficar diversificando, mudando, estudando, explorando outros universos. E a gente tem um universo que a gente precisa explorar e compreender, que são as doenças raras, que são aquelas doenças que estão localizadas no mundo, mas em ambientes quase que inexploráveis. Por isso que chama doença rara, né? Então, eu tenho essa necessidade de compreendê-las também, apesar de nem os médicos, nem os pesquisadores compreender, por isso que são chamadas de raras. Eu me interesso também por essa demanda, por esse assunto, e começo a pesquisar, começo a tentar entender pelo menos aquelas que já têm mais pesquisas sobre aquilo. Então eu vou nessa linha. E aí eu consigo, de certa forma, ter sensibilidade para quando chega uma família, falar, é assim, assim, assim. É isso mesmo, como você sabe? Porque antes, previamente, eu já fiz uma leitura, já ouvi alguma coisa, já estudei alguma coisa, para eu poder receber bem essas pessoas, né? É um desafio. Sim, um desafio. Imagino, né? A gente ali tentando entender algo, imagino, para estudar cada área para poder ainda transmitir uma mensagem, né? É impactante demais. Se alguém quiser conhecer, a gente não está terminando aí, mas se alguém que está ouvindo quer conhecer agora um pouquinho do Ministério, porque eu sei que o Ministério aqui que trabalha com pessoas, enfim, né, com os cadeirantes, com os surdos, com os cegos, e ele se tornou uma referência no Brasil e também em parcerias internacionais. Quer conhecer um pouquinho mais? Quem sabe dar um Instagram do Ministério? Legal. Qual é? É @ministério_eficiente. Então, o nosso amigo Júnior, inclusive, vai colocar depois, vai colocar aqui embaixo, tá aí, ó, para você ver. @ministério_eficiente. Tá aí para você acessar e conhecer um pouquinho mais. Você tocou no assunto que eu queria já te falar. Eita, lá vem. Essa a agenda, organização, novos projetos. Você estuda, né? Já, Pastor Pascoal já falou na conversa, estuda astronomia, japonês. Eu, às vezes, estudo 2 matérias diferentes, já me dá um negócio na cabeça. Já dá o... Me conta, como que você faz para... Você vai no teu feeling, você faz uma agenda, você acabou de falar que faz, né? Como que você faz para estudar coisas diferentes? Ou estudar é um hobby para você? Me fala, o que que... Cara, eu não sei o que é, se é um hobby, se é sei lá, uma fixação, às vezes eu acho que até que é, né? O nosso cérebro, naturalmente, ele tem prazer em aprender coisas novas. Ele dispara substâncias, né, neurotransmissoras que dão certa satisfação quando você explora um universo novo. Provavelmente o meu deve ser viciado nessas coisas. Porque o que acontece? Eu me dedico a um tema. E eu já descobri que 3 meses para mim é um bom período. Só que depois desses 3 meses eu preciso me dedicar a outro tema, porque aquele tema fica enfadonho para mim, sabe? Então aí eu mudo a minha agenda completamente. A agenda não necessariamente para eu obedecê-la, mas para eu ter uma referência, para eu mesmo me cobrar. Porque o que acontecia na minha infância? Eu estudava muitos assuntos diferentes. Por exemplo, eu comecei a estudar requinta, que é um instrumento que quase ninguém toca.
Nunca ouvi falar. Eu estudava requinta. Então eu estudava requinta. E aí eu aprendi a tocar requinta, tocava bem, tocava dobrado, que é uma coisa bem difícil de tocar. E aí depois eu falei, não quero mais tocar requinta. Aí migrei pro clarinete. Né? E na clarinete, aí eu comecei a tocar também. Tiveram os desafios do clarinete, porque a requinta é como se fosse o filhotinho do clarinete. E aí eu falei, não quero mais. Aí migrei pro sax. E aí do sax eu migrei pro violão. Aí do violão, e aí eu fui migrando de instrumento para instrumento. Aí o meu pai olhava para aquelas coisas e falava, meu Deus, você não decide o que você quer da vida. Então, isso sempre foi um grande problema para ele. Na época, tornou-se um problema para mim também. Sabe? Porque eu falei, realmente o meu pai tem razão, eu não me decido o que eu quero. Só que daí depois, adulto, eu sentei um dia e falei, não, mas pera lá. O que eu quero é explorar outros universos, é aprender novas coisas. Então, eu sei o que eu quero e eu estou satisfeito com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou me desenvolvendo, com a área nova. Aí, depois eu fui para essa coisa de línguas, né? Aí comecei a estudar um monte de língua diferente, não aprendi nenhuma, mas estudava. Sim. Brincadeira, aprendi sim. Quando eu cheguei no seminário, por exemplo... O que você já estudou de língua? Eu estudei grego, né? Sim. E no seminário a gente tinha desde o primeiro ano, então... Para mim foi uma fascinação grego. Mas foi assim, sabe? Eu ficava estudando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Então eu ficava muito fascinado com aquilo, porque eu queria ler a minha Bíblia em grego. Hoje, por exemplo, que eu vou fazer um estudo, eu leio primeiro a minha Bíblia em grego, vejo os comentários que tem ali embaixo que não tá em grego, geralmente está em inglês, né? Sim, que a gente não tem quase comentário em Bíblia grego em português. Aí leio esse comentário em inglês e aí eu vou desenvolver a ideia para eu tentar não me contaminar no primeiro momento com comentários, esses que a gente compra. E é interessante que eu tinha resistência com comentário. Eu não gostava de comentário bíblico porque eu achava que ele influenciava muito a nossa mente. Porque eu não tinha desenvolvido um processo de antes ler, ter a minha ideia e depois consultar os comentários. Aí o pastor Michel aqui do Ministério, que chegou um dia pra mim, não, mas não pode, você precisa de comentário, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não gosto. Não, mas os caras vão te ajudar, você vai ver, eles passaram a vida inteira. E eu, não, eles vão entrar na minha cabeça, vão mudar a minha ideia, vão colocar coisa que talvez pode até não fazer sentido. Eu falei, não, mas eu vou te dar um de presente. Não me deu, vou cobrar aqui ao vivo. Olha até só. Hoje falou que ia me dar, prometeu, Michel não deu. Deve um comentário. Um comentário bíblico pra mim. Mas eu comprei um comentário. E aí eu comecei a fazer esse passo. Não, eu vou fazer o meu processo, vou ler, vou estudar, vou escrever e depois eu vou ver se o comentarista pensa basicamente parecido comigo. Então eu faço essa leitura, desenvolvo a ideia, vou pro comentarista. Aí, se tiver parecido, eu posso seguir aquela sequência. Se não, eu sigo a minha. Porque daí eu já gastei bastante energia mental para desenvolver aquela ideia também. E aí eu comecei a estudar depois hebraico. Porque a Bíblia não foi escrita só em grego. Ela foi escrita também em hebraico, Sim. né? E aí nós tivemos matérias em hebraico. Então eu achei mais simples hebraico. Porque como eu já tinha estudado japonês na minha infância, que eu nasci numa colônia japonesa, cara. É verdade. Eu nasci numa colônia japonesa. Então, como eu já tinha estudado japonês... No Pará. Olha, você, cultura brasileira. Você que não sabe, existem colônias japonesas no Pará, onde as pessoas, além de paraenses, também têm influenciados pela cultura japonesa. Exatamente. Esse é o nosso Brasil. E a minha cidade é muito maluca, porque é uma placa em português, a linha escrita em português e embaixo a linha em japonês. É muito doido, é muito doido. Então... nós éramos estimulados a fazer estudo daquela língua, estudávamos, nos relacionávamos com o japonês o tempo todo, porque meu avô trabalhava para japonês, os japoneses estudavam comigo na mesma escola, a gente tinha quase que a mesma conversa, porque ambos gostavam de estudar bastante, né? Então, isso facilitou muito quando eu comecei a estudar hebraico, porque era muito parecido à estrutura da língua, né? A estrutura da língua, as conjugações,
que eu acredito que o grego, sim, tem várias conjugações. O hebraico, você já coloca ali um prefixo, um sufixo, alguma coisa, você já resolve a palavra, você já entende a palavra, né? E ainda tem um acréscimo das vogais. Então, coloca a vogal e você já sabe como expressar, como falar aquela palavra. Então, foi muito legal. Eu fui desenvolvendo isso naturalmente, assim, eu nunca forcei nada, tanto que eu tenho o meu tempo para fazer estudo de língua, assim. Ultimamente eu odiava inglês, mas aí eu fui obrigado a estudar inglês por causa das parcerias internacionais que você mencionou ainda há pouco, né? Hoje a gente tem parceria com escola nos Estados Unidos, com a Johnny Friends, que é a nossa maior parceira dos Estados Unidos, e outras organizações que estão se achegando a nós para desenvolver isso na Espanha também. Então tem muita coisa acontecendo e eu fiquei muito frustrado a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, porque eu não falava inglês, então eu queria fazer perguntas para as pessoas, conversar, e eu não podia. E eu voltei de lá e falei, não vou deixar essa raiva. E olha que coisa bizarra, assim. Meu professor de inglês no ensino fundamental meio que me traumatizou. Então eu não gostava do professor, e por não gostar do professor, eu não gostava da língua. E aí eu me bloqueei, falei, não gosto dessa língua. Não é da língua. Eu não gosto do professor que não sabia dar aula. Mas não quero estudar essa matéria porque vai me lembrar esse professor. Sim, eu sei. E aí o que eu fiz? Eu tive que quebrar essa ideia de não gostar daquele professor que falava coisas que não devia, que tratava a gente mal, que não era um professor tão ético e tão bom assim. E falei, não tem nada a ver com o professor, é uma língua. Aí eu comecei a me dedicar ao inglês. E aí eu comecei a aprender, aí voltei da próxima vez, já falava uma coisinha. Da outra vez que eu voltei, daí já conseguia conversar, já consegui fazer devocional e fazer outras coisas em inglês, assim. Eu não diria sonho, sabe? Mas eu tenho um desejo de um dia poder pregar em inglês. Eu sei que você já fez isso, deve ser um negócio que dá um negócio diferente na barriga. Perdi alguns quilos, suando, transpirando. Eu tava cansado. Foi de umas 10 e pouco da manhã até umas 15 era um treinamento para líderes de uma igreja nos Estados Unidos. E você domina o assunto, não era o problema, né? Porque é o assunto que a gente vive há muitos anos, mas dar aquele treinamento que eu dou quase mensalmente aqui em outras igrejas em inglês, aquilo cansou meu cérebro. Cansou, então é difícil. É difícil, né? Demais, é difícil. Demais. Mas eu quero sentir essa adrenalinazinha de ser desafiado, assim, pra fazer. Ainda não é o momento, calma, que o pessoal tá assistindo. Eu falo, opa, vou te convidar pra vir na minha célula. Não. Ainda não, mas eu acredito que eu estou indo bem. Afinal, temos culto em inglês todo domingo às 11 da manhã, né? Quando estiver redondo, o pastor Israel vai ficar feliz de te convidar. E tem uma coisa que eu acho que é meio esquisita, é que eu não gosto de sala de aula, de estudo, por exemplo, o hebraico e o grego, claro, eu era obrigado a estar na sala de aula porque era seminário. Mas inglês eu estudo sozinho, japonês eu estudei sozinho, já estudei francês também sozinho, já estudei alemão sozinho. Eu diria que é isso, autodidata. Eu gosto de estar estudando as coisas sozinho. Ou seja, você é um cara focado. Uma pessoa focada, porque você senta, abre um livro, coloca o celular do lado e estuda. E o problema da maioria das pessoas, e me incluo nisso, é você largar, não só o celular, eu não tenho problema de deixar de lado, não tenho mesmo. Eu coloco, desligo a internet, mas o problema é de focar. E passa um passarinho, olha a cor verde, deixa eu pesquisar no Google que espécie é. Eu sou assim, eu fico... E daí eu demoro muitas vezes para... Aí, só que quando eu entro, eu consigo e vai até rápido, mas eu demoro para focar. Não, se eu me proponho a me focar numa coisa, eu sou bem focado. Mas, assim, eu tenho tempo limite, eu diria, para esse foco, né? Eu quero ler esse livro numa semana. Beleza. Aí me proponho para ler o livro em uma semana ou menos. Se passou uma semana e eu não terminei o livro, eu não pego mais o livro. Largo. Não quero saber, porque ele não despertou o interesse que eu criei expectativa. Vai ser forçado aqui. Vai ser forçado. Aí eu não... Você falou de estudo, organização de tempo, a gente sempre conversa sobre isso, você me dá boas ideias, mas você também falou de livro e pregação. E aí o que aconteceu é que você
como um bom autodidata, foi estudando sobre sermão, fazer sermão e até lançou um livro com o nosso pastor Pascoal. Me conte aí como foi. Olha, foi uma experiência bem curiosa, na verdade. Para quem não usava comentário, lançou um livro sobre pregação. Sobre pregação. Como fazer uma pregação. É bem isso mesmo. E indicando usar o comentário. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Fica a lição para você. Fica a lição. Se você não aprender nada nesse podcast, já fica a lição, o mundo dá voltas. Como que foi isso? Eu fui desafiado a dar aula no CFM. Sim, fui aluno. De pregação. Sim. E eu tava assim, puxa, mas dar aula de pregação, acho que eu preciso de um tempo para me dedicar e ver o que a gente tem de conteúdo de material de pregação. Meu professor de pregação foi muito bom. Ele não abordou especificamente essa matéria, pregação expositiva, mas como nós estamos imersos nessa cultura, né, da pregação expositiva na PIB Curitiba, eu falei, não, essa é o estilo de pregação que nós vamos adotar aqui, né? Porque além de ser, no meu ponto de vista, o mais profundo, o que mais alcança o coração das pessoas, o que mais é bíblico, ele é também um estilo que te desafia bastante a estudar para produzir um texto, para na sequência entregar esse texto, esse sermão para as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar um monte de coisa, comecei a ler um monte de coisa. Aí eu liguei para a secretária do pastor Pascoal e falei, olha, tem algum material? Eu sei que o pastor era professor de pregação ali no seminário. Eu falei, tem sim. Quer que eu te mande? Quero. E aí ela me mandou esse material e eu comecei a comentar o material dele. Olha a ousadia do cara. Corrigir o material. Não. Também não me ponha em maus lençóis. Não é nesse nível. Eu entendi. Mas eu comecei a comentar. Então ele colocava um texto, aí eu fazia uma referência de um livro que eu tinha lido, aí eu fazia algum comentário sobre alguma coisa, algum curso, alguma coisa que eu tinha ouvido sobre essa questão da própria postura no falar, na modelação da voz, nas posições que você precisa se localizar na hora da pregação e tal, em como você informa, atrai as pessoas, vai certeiro assim no coração, porque a pregação, tanto a pregação quanto a contação de história ou uma oratória, ela gira em torno das emoções, né? Então você precisa aprender a se conectar com as emoções. Então a pregação expositiva precisa fazer essa ponte entre o texto bíblico e as emoções das pessoas. Você precisa aprender a fazer isso. Então ele tinha o texto da pregação, esmiuçava o texto da pregação e eu fui colocando algumas ideias de como fazer essas conexões. Não que ele não faça bem, nossa, o pastor Pascoal é sumidade da pregação expositiva, né? Mas provavelmente pela exigência da matéria na faculdade teológica e tal, ele não colocou esses detalhes. Aí eu fui colocando isso. E aí eu falei, puxa, a gente vai falar de sermão expositivo, mas podia também mencionar alguns outros sermões para a pessoa ler o livro e falar, eu não... Comparar, eu não tenho tanto tempo para escrever um sermão expositivo, mas eu vou ter tempo para escrever um sermão temático, ou outro sermão biográfico, ou quem sabe um indutivo. E aí eu fui colocando esses outros exemplos de sermões para o pessoal ter essa noção. Aí no final eu pensei, mas como é que a gente vai convencer e fortalecer a ideia do sermão expositivo? O pastor Pascoal é muito conhecido na nossa igreja, na cidade, mas em outras cidades ainda tem pessoas que não o conhecem. Mas tem gente que conhece o Spurgeon, tem gente que conhece o Billy Graham, tem gente que conhece o Hernandes Dias Lopes. Então, no final do livro, eu coloquei uma referências de grandes pregadores e esses pregadores, o estilo de sermão que eles adotaram e como eles faziam essa aplicação do sermão. E aí, como eu era um coautor, eu pude mencionar também o estilo de sermão do pastor Pascoal, né? Que ele é expositivo, mas ele segue uma métrica diferente desses outros pregadores que a gente abordou no livro. Aí você compilou o material para ministrar no nosso centro de formação ministerial aqui e acabou sendo diagramado para um livro. Mas olha aqui, uma coisa legal que para quem... Eu acho que a maioria que está ouvindo a gente não é um pregador que se espalha, né? Poucos pregadores ouvem. Mas esse material aí pode ser usado para você, às vezes, desenvolver um estudo para sua célula. Devocional para estudar a Bíblia. Exatamente. Né? Não é um material. Esse é um livro para pastores, pregadores, não. Ele não é um para estudo de Bíblia. Exatamente. Né? Para conhecer.
Então a ideia foi trazer esse material bem prático, porque lembra do pastor que eu te falei que me preparou para ser um pastor? Sim. Ele me deu uma apostila na época que era... O nome da apostila, lembro até hoje, era José da Silva, um pregador leigo. Essa apostila nem era livro, depois eu descobri que não era livro, era uma apostila mesmo e tal, que rolava aí no mundo evangélico nos anos 80. E esse José da Silva, um pregador leigo, me ensinou, de certa forma, a olhar para o texto bíblico, analisar o texto bíblico, a fazer um sermão. E aí depois, quando eu cheguei para esse desafio de escrever um material, eu falei, não, eu quero que seja um material que seja extremamente prático, que um líder de célula vai pegar, um professor de escola bíblica, um leigo vai chegar, vai pegar, não, deixa eu ler esse sermão para me ajudar até a falar em público, por exemplo. Sim. Porque também tem dicas de como você pode se falar em público, né? Que eu diria que esse é um dos maiores medos da humanidade. Então, como vencê-los, né? Só uma dica aqui, pessoal, às vezes você está com medo de falar em público, né? Eu geralmente uso a minha Bíblia, mas aqui na igreja a gente fica bastante nervoso, né? Quando vai falar e tal. Então, eu vou com a Bíblia. Então, eu me concentro na minha Bíblia, aperto bem forte a Bíblia, e eu tô falando, e todo aquele nervosismo, eu tô aqui, ó, tô amassando a minha Bíblia. Descarregando o nervosismo em algo. Então eu levo a Bíblia, mas você pode levar uma caneta, você pode fazer alguma coisa, mas não colocar a mão no bolso. Você coloca a mão no bolso, todo mundo já sabe que você está inseguro, que você não sabe o que você vai falar, que você não está preparado para falar. E aí já cria uma resistência. Então, vencendo essas barreiras, essas pequenas barreiras que são sutis, você acaba vencendo o medo de falar em público e demonstrando segurança para as pessoas. Olha... Tem isso no livro. Tem isso no livro. E muitas outras dicas. Como é o nome do livro? A Arte de Pregar um Sermão Expositivo. A Arte de Pregar um Sermão Expositivo. Tá aí também embaixo aqui, né? Nosso amigo Júnior está colocando também. Dá um Google aí que deve ter para vender nos sites aí. Tem na Amazon, tem tudo quanto é lugar. Olha só, que maravilha. Então você procura, você que... não só líder de célula, mas quer estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais as dicas de como usar um comentário. Esse é o livro. Esse é o livro. Meu amigo, obrigado pelo papo. Muito bom. Sempre muito bom gastar um tempo com você na mesa. A gente tomou um café agora há pouco, foi muito bom também. Né? A gente ia continuar mais se deixasse aqui. Muito legal te receber aqui no Ancast. Né? E muito legal ser teu amigo também. Obrigado. Compartilhar a vida contigo aí. É verdade. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. E valeu. Tamo junto.